Bom dia, devocional Casa da Graça, o poder de crer corretamente. Sobre doença. Doenças são coisas comuns a esse mundo, certo? E na sua compreensão, doença é apenas algo físico e meramente patológico? Sendo assim, tudo que a gente tem que fazer é aceitar e tratar? Você crê na Bíblia? Se crê, o que é que ela diz sobre isso? Curioso, né? Fica comigo que depois da vinheta tem uma palavra de Deus à luz do poder de crer corretamente para abençoar a sua vida. Bom dia, hoje é 13 de março, o nosso tema é Por Trás das Doenças. Nós fizemos algumas perguntas curiosas aqui e eu queria ler Lucas capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. As perguntas que eu fiz tinham a ver com doença e sobre a natureza, por isso que o nosso tema hoje é Por Trás da Doença. Então, já vou começar te dizendo que o que eu estou querendo dizer não é que uma pessoa que adoece tem demônio, está possessa de demônio, não. A nossa mensagem de hoje é entender que até coisas que se manifestam como meramente naturais, elas têm por trás uma natureza espiritual e por vezes não apenas espiritual, mas maligna. O texto que nós lemos fala de uma mulher que há 18 anos estava doente e o texto vai dizer que tinha um espírito que a mantinha doente. Volto a dizer, não estou dizendo que ela está possessa, mas que havia uma ação das trevas por trás dela que fazia com que ela adoecesse. O diabo tem roubado de nós a atitude, nos mantido passivo diante das enfermidades, quando ele consegue nos convencer que isso tudo não passa apenas de uma coisa meramente natural, patológica, e a doença é natural, a doença é patológica, mas ela tem uma origem espiritual e o texto deixa isso muito claro. Vou repetir, não estou dizendo que ninguém é endemoniado se adoecer. Na verdade, a continuidade desse texto vai dizer assim: então esta mulher, isso é Jesus falando, então esta mulher, uma filha de Abraão. Quando Jesus faz menção de uma filha de Abraão, não está dizendo que ela é uma mulher qualquer, está dizendo que ela é uma mulher da aliança, que ela faz parte do povo judeu. Então, não está dizendo que ela é uma endemoniada. Então, esta mulher, a filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não devia no dia de sábado ser libertado daquilo que aprendia. A questão aqui era porque ele tinha feito isso no sábado, mas a ênfase que a gente está dando, eles ficaram chateados por Jesus estar contrariando esse princípio de guardar o sábado para curar essa mulher. E a ênfase que a gente quer dar é que Jesus chamou de filha de Abraão. Estava dizendo que ela não era uma pessoa qualquer, nem muito menos era endemoniada, mas que havia uma ação maligna por trás daquilo que aprendia. Não era uma mulher possessa, era uma mulher debaixo de uma influência chamada doença. Se doença fosse algo de Deus, Jesus não tinha levado lá na cruz. Com isso também, eu não estou aqui dizendo que você não deve ir no médico, não estou demonizando os médicos, pelo contrário, eu creio que médicos são ministros de Deus a serviço do povo para ajudá-los, para manifestar respostas nessa área física, nessa área da saúde. Então, jamais eu estou dizendo aqui, essa mensagem não é para você parar de tomar os seus remédios, nem muito menos essa mensagem é para dizer que medicina é do diabo e que você vai demonizar tudo. Não, essa mensagem é para que nós nos despertemos, para saber que existem coisas espirituais por trás daquilo que se manifesta naturalmente. E para que esse devocional? É exatamente para que a gente seja despertado a não ficar passivo diante dessas coisas, porque aquilo que a gente reconhece que merece, a gente vai permitir na nossa vida. Aquilo que a gente reconhece que é natural, a gente não vai lutar contra. E eu repito, não estou dizendo que quem tem doença tem demônio, eu estou dizendo que a doença é um inimigo que Jesus venceu e que tem origem, o autor das doenças é Satanás. E isso pode inclusive sobrevir sobre alguém que tem uma aliança com Deus, que era o caso dessa mulher, mas isso não, o fato de chegar uma doença na minha e na sua vida não quer dizer que a gente deve ficar passivo ou tratar isso apenas como algo sendo natural. Vá, faça seus tratamentos se for necessário, mas não olhe para a doença apenas como uma intervenção no curso físico e natural da vida, porque por trás disso tem uma intenção maligna de roubar a sua integridade, de roubar os seus dias, de roubar a sua vida, de reduzir os seus dias de vida. E se nós nos posicionarmos, como a Bíblia diz, com fé para desfazer as obras do diabo, nós não vamos ficar passivos, entendendo? Por trás disso há uma ação das trevas, e Jesus disse, há 18 anos essa mulher está sujeita a essa condição, um espírito maligno a mantém doente, o diabo trabalha na doença para prender as pessoas, e Jesus estava ali para desfazer as obras do diabo. Como a Bíblia diz que um reino dividido não prospera, e foi Jesus que diz isso,
fica implícita a verdade que Jesus jamais lutaria contra algo que ele mesmo fez. Então a doença não vem dele, a doença não foi ele que colocou, a doença tem uma natureza por trás dela, que é o nosso tema, tem uma ação maligna, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então eu e você não podemos nem precisamos aceitar situações de doença. Não se sinta condenado se você está doente ou se está tomando algum remédio, apenas se posicione sabendo que por trás daquilo que está aparecendo fisicamente tem uma ação maligna sobre a qual Deus nos deu autoridade no poder do nome de Jesus para desfazer, para ir de encontro e para ficar livre completamente. Vamos confessar a palavra? Diga comigo, não é lícito que Satanás mantenha preso na doença alguém que Cristo já libertou. Na autoridade do nome de Jesus, me levantarei e serei livre de toda enfermidade. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, já se inscreva. Espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.